Olá, pessoal, bom dia. Né? Bom dia a todos. E... Oh, pronto, pessoal. Agora sim, está vendo aqui as questões técnicas, mas é um prazer, né, estar aqui com vocês na Semana de Sistema de Informação da UFRPE. Né? Muito feliz em participar, em receber o convite da excelentíssima Elizabeth. Eu espero estar falando correto, Tchá, né? Eu acho que é isso. Muito feliz com a possibilidade de estar discorrendo, né, e conversando sobre um assunto muito em alta, né, que é o metaverso. Muito feliz porque é um dos pontos de estudo dentro da minha pesquisa. Né? Eu faço doutorado dentro do César School e na área de engenharia de software, e eu estou procurando estudar justamente as questões que envolvem o metaverso, um assunto tão em alta, principalmente do final do ano passado para cá, né? Principalmente com as questões do meta, né, da empresa, e tudo que vem se desenvolvendo ao longo desses anos, né? Os últimos 10 anos tem se estudado bastante, né, sobre e se investido muito sobre o metaverso, né? Os grandes conglomerados já vêm trabalhando nisso. Né? E hoje vamos receber, né, para conversar sobre esse assunto que é tão latente, né, e falar sobre todas as tendências e os impactos que envolvem o metaverso, né, a professora Janine Seus, que é do grupo Ser Educacional e faz parte do LIA, né, que é o Laboratório de Inovações Acadêmicas, né, da instituição, e que temos muitas coisas em comum, entre elas a vontade de seguir e estudar um pouco mais sobre o assunto. Né? A professora Janine, ela é designer, né, ela é mestre em design, formada pela UFPE em 2011, tendo sua pesquisa voltada sobre os metaversos. Né? E ela é extremamente multidisciplinar, né, porque ela é licenciada também em música pela UFPE, ela é pós-graduada em etnomusicologia, também pela UFPE, graduada em sistemas para a internet pela FIC, e realizou atividades docentes de 41 disciplinas de 14 cursos diferentes, né, relacionadas à música, cultura, cinema, design e tecnologia da informação. Bom dia, Janine. Né? Bom dia, tá chegando o som. Tá tranquilo, tudo tranquilo. E agora? Eu fiz as contas e eu descobri depois que eram 42 disciplinas, eu esqueci canto coral. Nossa, e olha que o currículo tem rolamento, viu? Para você ter uma ideia, é rolamento e é um negócio cansa o dedo. Viu? Parabéns. Mas é o tipo da coisa que vai acontecendo na nossa vida sem a gente esperar. A gente vai fazendo uma coisa puxa a outra. O mundo é assim. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E isso faz parte justamente de um metaverso vai exigir cada vez mais de profissionais multidisciplinares que tenham entendimento em diversas áreas, não apenas na sua área de especialidade, mas que é importante que o profissional que vai trabalhar com isso ele tenha essa ideia de entender um pouco de outros universos. Né? Mas a palavra é sua, Janine, né? A hora do show agora, apresente. Mas eu tive uma ideia para a gente começar só colocando fogo no parquinho. Será que rola? Vamos tentar começar por dentro do metaverso? Aí tá certo. Eu não combinei isso com você, mas quem sabe todo mundo fica com os olhinhos brilhando e aí as perguntas vão começar a acontecer. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. O show é seu, rapaz. A gente vai abrir também para as perguntas, né? Acho que 10, 15 minutos finais, eu acho que talvez funcione para não atrapalhar também a dinâmica, Janine. E eu vou aqui, estou de olho nas perguntas para lhe repassar. O que vocês estão vendo na tela é um ambiente construído dentro do Second Life. É um ambiente para RPG, ou seja, é uma escola, ela foi construída. E eu, na verdade, nunca cheguei a conversar com ninguém dessa escola, mas eu gostaria de mostrar esse ambiente, porque toda vez que eu venho aqui eu fico impressionada. Né? Você tem as salas,
totalmente customizadas. Aqui eu acho que é a sala da diretora da escola. Então, se tudo isso foi criado para simplesmente se jogar, o que eu não acho que é o caso, eu acho que isso aqui é realmente uma escola. O que pode ser feito há muito tempo já me deixa, eu não sei se a sala está vazia ou não renderizou, já me deixa muito, muito feliz. Olha só, é uma sala de aula do Jardim da Infância e ela é completamente funcional. Eu posso tocar nas coisas, eu posso postar, as crianças fizeram seus desenhos e a professora colocou na parede. Né? Tem as aulas, tem o quadro, ambiente de recreação. Olha só, as tarefas das crianças, todas com as letras delas. Então, eu acho que isso aqui é uma sala de aula de verdade, que um professor utiliza como metodologia ativa para incentivar os alunos a já estarem no metaverso. Olha só as tarefas. E eles já estão aí, ó, muito à frente do nosso tempo. Então, aqui, uma professora poderia estar dando aula numa sala e os seus alunos poderiam não estar no mesmo lugar, poderiam estar, inclusive, em países diferentes. Olha, cada aluno tem seu nicho, com seus objetos, as fotinhas. Então, não investiguei se isso aqui é uma coisa real ou se é uma brincadeira, mas o nível está muito alto para ser só uma brincadeira, né? Eu não Assim, tenho. quando a gente vê iniciativas como essa, a gente vê assim a grande possibilidade de você poder desenvolver em áreas educacionais, né, a possibilidade de trazer essa interação com o público mais jovem, né? Até porque eu acho que essa questão do metaverso ela já está muito linkada às novas gerações, né? Eles já são altamente digitais, né? Já nasceram nesse berço e que assim eles já vivem no metaverso, né? Dentro das suas comunidades, nos games, né? E nas suas tribos, né? Dentro da internet. Aí, o que é que você acha ou vê com relação a esse assunto, né? Porque Uma criança de 7 anos já está no Roblox, horas e horas jogando, construindo coisas, interagindo com outras crianças que às vezes são até de outros países, de mesma língua, e fazendo ali projetos. E a gente não tem a noção, porque a gente geralmente não acompanha esse desenvolvimento, enquanto as crianças estão jogando, brincando, mas eles hoje já participam dessas comunidades imersivas aí. A gente ainda não usa o óculos, a gente já está imerso em muitas realidades virtuais, né? Eu não sei como é que vai ser, Vladimir. Eu trouxe material para dar e vender aqui de slide. Então, eu vou passando aqui um pouquinho logo do começo para fazer um aparato. Eu estou deixando aqui a URL no último slide, tem o QR Code, quem quiser baixar o material para ler com calma, porque tem muita bibliografia e tal. Então, de onde foi que começou essa confusão toda sobre esse termo metaverso? Metaverso não é de hoje. Metaverso é uma criação que a gente vai falar daqui a pouco, é um conceito. Ele fugiu da conversa. É um conceito que a gente vai falar quem criou, e já existe, esse conceito é de 1992, se eu não me engano. Desculpa, Beth. Não, tanto faz. Só ele querendo, ele volta na hora que ele quiser. Só que, a partir do ano passado, começou esse buzz, essa confusão com essa palavra metaverso. O futuro do Facebook está no metaverso. O Facebook trabalha na construção do metaverso. O santo grau de Mark Zuckerberg. Para quem não sabe, Mark Zuckerberg é o CEO do
Facebook, essa empresa também possui o Instagram, o WhatsApp, então a gente está falando de gente grande. Mark Zuckerberg no metaverso, conheça o plano ambicioso do CEO do Facebook. E de onde é que vem tudo isso? Mark Zuckerberg fala, estamos no início de um próximo capítulo da internet, ou seja, ele vem dizer... Deixa, gente, eu só desligar aqui para não dar interferência no nosso áudio. Ver se melhorou agora. Tá fazendo barulho demais no áudio, gente. Não é só o ventilador, não, gente. Tá uma chuva aqui. Então, quando se fala o início do próximo capítulo da internet, significa que está se propondo uma nova internet, uma evolução da internet. E a qualidade do metaverso, o metaverso você pode fazer qualquer coisa que possa imaginar. E ele vem mostrar que isso é uma coisa que vai ser criada, mas na verdade já existe e faz tempo. O que foi que aconteceu? Tem um vídeo aqui que eu não vou passar por questões de tempo, o vídeo é imenso, mas o que acontece, a título de curiosidade, é que a Apple lançou o App Tracking Transparency, que é um recurso que avisa ao usuário que essas informações que a gente passa o tempo todo para as redes sociais, e é por isso que a gente tem anúncios direcionados para o nosso gosto. Fala muito, digita muito sobre geladeira, vai começar a aparecer anúncio de geladeira, porque a gente está sempre dando um feed de informações para as redes sociais. Então, com esse recurso, você pode optar por não fornecer as suas informações. E isso aí, para quem prestou atenção nas liçõezinhas aí, quem entende um pouquinho do funcionamento das mídias sociais, sabe que nós usamos as mídias sociais gratuitamente e, na verdade, não é gratuito. A gente está pagando, assistindo os anúncios, vendo as propagandas. Então, isso aí iria quebrar esse sistema. Não quero falar muito disso, porque não é o foco hoje, né? Então, a gente tem aí o termo cyberespaço, que vem de 84, do livro Neuromancer. Eu estou com ele aqui, mas já tem uma fotinha dele aí na tela, então não preciso estar mostrando, né? E é daí que vem o termo. Realidade virtual vem de Jaron Lanier, e quem gosta desse assunto, eu sugiro dar uma olhada nestes livros e escutar o discurso de Jaron sobre redes sociais, sobre imersões, né, nesse universo, porque ele tem muita coisa importante e alertas bastante sérios para falar sobre isso, né? O argumento dele tem vários vídeos que eu deixo aqui, diz para as pessoas deletarem todas as suas redes sociais. Agora, a palavra metaverso vem daí, do livro Snow Crash, de Neil Stephenson. E no Brasil você encontra esse vermelho e branco, que é o Nevasca. O nome do livro em português é Nevasca. É fácil encontrar versões em PDF, mas é legal, vocês conseguem comprar. Eu consegui comprar esse livro no sebo por R$10, gente. Quem está interessado, hoje a gente consegue encontrar esse livro baratinho. Dá para comprar usado, dá para comprar novo, às vezes não é fácil encontrar, mas é muito impressionante os conceitos que esse autor traz lá atrás, em 80, 90, sobre o que seria o que a gente ainda nem tem em termos de internet de imersão e realidade virtual. Fala, Vale. Inclusive, né, tá a maior polêmica com o Neil Stephenson sobre o direito sobre o nome, né, sobre o nome metaverso, que já que apareceu a primeira vez no livro dele, ele está numa briga aí, né, com o Zuckerberg sobre os direitos sobre esse o termo. uso da palavra, né? E como o Zuckerberg se coloca como se ele estivesse fomentando dando muito dinheiro para a construção de ferramentas que possam fazer com que o metaverso seja criado. Ou seja, ele quer ser o criador do metaverso, mas não é bem assim, né? Second Life é o primeiro modelo mais parecido possível com o conceito de Neil Stephenson, e a primeira
pedrinha fundamental foi colocada em 2002, gente. 2002. Deixa eu ver aqui, que é muita coisa, né? Então, olha, para quem tem curiosidade de saber como é que chegou esse termo no livro, eu fui catar lá para trazer para vocês, né? O entregador, que é Hiro, que é um entregador de pizza, enfia seu braço preto para fora da janela. Um retângulo branco reluz um cartão. Hiro, ele fala lá no final, seu endereço em meia dúzia de redes eletrônicas de comunicação e um endereço no metaverso. Essa é a primeira vez que a palavra metaverso aparece no livro. E aí a gente não entende. E aí vocês têm a representação de um artista de como seria Hiro, o personagem. Hiro, na verdade, não está ali. Ele está em um universo gerado por computador, que seu computador está desenhando em seus óculos e bombeando para dentro de seus fones de ouvido. Na gíria, esse lugar imaginário é conhecido como metaverso. Hiro passa um bocado de tempo no metaverso. Entendo que quando esse conceito foi criado, isso era um livro de ficção. Nada disso existia, mas Neil Stephenson já colocou aí, ó, um rapaz sentadinho num lugarzinho bem... Ele morava, tipo, num container e ele era entregador de pizza e usava uma katana e era, tipo, um samurai do mundo moderno, só que ele não era ninguém no mundo real, mas no metaverso ele era o cara. E é exatamente isso que hoje a gente procura, né? Então, realidade aumentada, metaverso, seria um mundo virtual para replicar a realidade através de dispositivos digitais, né? E aí, de acordo com o conceito de Neil Stephenson, seria um misto de realidade virtual, realidade aumentada e internet. A realidade aumentada nem é muito falada no livro, mas você entende que tem horas que você está no metaverso ou fora dele. Então, eu tenho a compreensão, quando eu leio o livro, que se fala de realidade misturada, que é quando você enxerga partes da realidade com partes virtuais, né? Tipo o Pokémon Go, que aí fica mais fácil do pessoal entender. E para quem ainda não conseguiu entender esse contexto, gostaria de ter uma visão de como é que é, seria mais ou menos o filme Jogador Número 1. Um universo inteiro virtual. As pessoas entram no Oasis por tudo que elas podem fazer. Elas ficam por tudo que elas podem ser. Você sente isso? Sim, é o único lugar onde eu me sinto alguém. O Oasis foi criação do James Halliday. Oi. E aí, quando eu vejo a moça passando a mão no ombro do rapaz e a roupa sentindo, eu só me lembro de que acabou de sair aí uma notícia sendo replicada. Aqui, ó, deixa eu ver. Em algum ponto do filme aqui, nessa cena aqui, que a moça passa a mão e ele está com uma roupa sensorial. E tem uma empresa que já está começando a desenvolver uma forma, não sei porquê, da gente sentir dor pela internet. É uma coisa que a gente quer na vida, é sentir dor pela internet. Eu quero sentir o cheiro, eu quero sentir o gosto de uma comida antes de... Sim, os slides, gente. No final da apresentação, eu deixo aqui na tela o QR Code para vocês, na hora, tirar a fotinha e depois... E tem o URL também. Deixa eu ver, eu vou passar aqui para vocês o URL. Tá aqui no meu primeiro slide, se vocês, o pessoal aí quiser colocar. Estou jogando aqui nos bastidores. Se vocês quiserem colocar para o pessoal aí no chat. E aí a pergunta, o que é que tu acha disso, Vlad? A gente vai tirar aqui porque tô morrendo. Precisamos mesmo de um óculos para acessar o metaverso? Será que a realidade virtual ela necessita
de um dispositivo que nós não temos ainda condições de arcar com. O que vocês acham? O que tu acha, Vlad? Na Quando eu venho estudando sobre a história do metaverso, né, e essas possibilidades, principalmente quando você vê as novas gerações, né, e é por isso que eu falei sobre eles já estarem vivendo um metaverso sem necessariamente ter um óculos, né? Assim, quando você vai partir para o estudo mesmo técnico da coisa, de você começar a mexer com óculos e características imersivas, na teoria já é uma coisa que, por exemplo, tirando essa parte de uma imersão com óculos, o jovem já vive, né? A história das comunidades dentro dos jogos, né? A representatividade que você tem, você ser mais bandeiras dentro de um outro ambiente, né? E você ser mais, assim, ser outra pessoa que você não é, ou que você é potencializada, sabe? Você vai falar sobre isso também. A visão que você tem até dos próprios periféricos. Por exemplo, uma das coisas que você tem no estudo da utilização do óculos é que você tem uma visão próxima da visão real, né? Você tem uma visão que você abrange a 120 graus. Mas se você for analisar, a maioria dos jovens hoje, né, já utilizam no mínimo 2 telas. E isso já abrange normalmente assim essa capacidade. Tem gente que usa até mais, 3, sabe? E assim, você vai conseguindo viver um metaverso sem estar realmente assim com esse nível de imersão, mas que muitas pessoas já têm essa, sabe assim, quantas pessoas a gente já ouviu falar de pais que seus filhos perderam a hora porque ficaram jogando, ou que viraram noites, né, jogando por conta disso, assim. Tem uma imersão, só que sem a história do óculos, né? E sem contar nos aspectos ergonômicos, você tem um peso muito grande no seu rosto, você tem a questão de que isso causa labirintite, tontura, mal-estar, tem gente que vomita com o uso prolongado, né? Tem uma jornalista que tentou passar o dia todo e não conseguiu, tem um rapaz que tentou passar 100 horas dentro do metaverso e ele teve um outro problema que se eu contar, eu dou spoiler do vídeo, né? Mas ele é um rapaz que você encontra fácil no YouTube, ele quer ser denominado o rei do metaverso. Eu já disse para ele que eu sinto muito, mas a rainha sou eu e ele não vai ser o rei. É brincadeira. E aí ele teve um problema que, na verdade, foi de cunho psicológico, né? Mas ele conseguiu passar o tempo que ele queria, inclusive ele não fazia mais nada, era tudo com o óculos no rosto. Agora eu não sei se esse rapaz vai ter algum problema, porque essa é a questão. A gente tem que chegar num ponto em que esses dispositivos passem a ser mais leves e mais práticos e mais, como é que eu diria? Affordable. Qual é a palavra affordable em português? Que nós passamos a ter poder aquisitivo para ter. Barato, muito bem. É isso aí. É isso. Aí, o Vladimir fez uma pergunta ontem sobre como é que funcionaria em contexto educacional. My name is William Prensky. Que é o que a gente procura desenvolver, né? Então, esses vídeos aí que eu estou botando são antigos, muito antigos, gente. Tem mais de uma década, eu acho. E, assim, o que o pessoal tenta construir com o que nós temos de mais próximo, que é o modelo Second Life, são ambientes. Ó, aí está mostrando, acho que é um episódio do CSI, que foi feito no Second Life, né? Foi criado todo um ambiente para filmar essa série americana. E olha os laboratórios, né, para simulação de práticas que podem ser feitas com metaverso. Né? Aí, ó, auditórios. Janine, como é que você vê os benefícios, né, desse tipo de trabalho, sabe? Desse tipo de abordagem? Eu acho o seguinte, que isso já existe, e a gente conversando ontem, eu acho que é isso, né? Eu já participei, inclusive, de um processo desse. Quando eu entrei no metaverso, eu fui buscar formas, é claro, de me dar bem, de
correr atrás de ver o que é que eu podia fazer, onde é que eu podia ter lucro. E eu fui entrando no nicho das skins. O que são as skins? As skins são as peles do avatar. Eu tirei para ver se eu encontro aqui o ponto certo para mostrar, porque a gente tem. O avatar seria uma representação tridimensional do usuário do metaverso, do jogador do jogo ou do usuário de qualquer metaverso. É aquela questão da gente ser o que a gente quer ser nessa outra vida virtual, porque eu posso não querer ter esse cabelo, nesse olho, nesse formato de rosto, e eu tenho todo o direito e tenho todas as ferramentas para mudar isso. E aí eu comecei a fazer skins e aí me ofereceram um trabalho para fazer as skins para executivos de empresas internacionalmente famosas de tecnologia, porque essas empresas queriam fazer reuniões de treinamento dos seus executivos e economizar muito dinheiro com passagens, transporte para outro estado, para outro país, hospedagem em hotel, alimentação e tudo, só para que essas pessoas se encontrassem fisicamente, e isso não era necessário, visto que já se poderia construir esses ambientes, não tão imersivos, porque não tem óculos, mas imersivos sim, e que eles podiam se reunir e passar ali os slides, os filmes e tudo que fosse necessário para esse treinamento e se comunicar, conversar. E eu me lembro que naquela época nem tinha ainda o chat por voz, era tudo digitado, mas era super interessante naquela época, porque eu, quando comecei a fazer as skins, eu tive uma dificuldade. Eu fazia as skins, mas eu não fazia as skins de sereia, que eu fui para o nicho do RPG. Eu não fazia o movimento, a animação. Então, a pessoa vestia, mas não conseguia nadar. E aí eu fui procurar uma pessoa que fazia isso, encontrei uma moça em Tóquio, e ela não falava português. Então, havia um dispositivo tradutor. Eu digitava a frase em português e ela recebia em japonês. Ela digitava em japonês e eu recebia em português. Havia algumas discrepâncias de linguagem, mas dava para se comunicar. Então, a gente começou a fazer uma parceria aí de comércio. Eu fazia uma parte, ela fazia outra. A gente juntava, vendia no mesma caixinha que chamava vendor, e ali, quando a pessoa pagava, já dividia o lucro, já ia metade para mim, metade para ela. Ela trabalhava de dia e eu de noite, mas a gente conseguia fazer isso. Então, assim, hoje é possível ter escola, é possível ter empresa, é possível ter treinamento, é possível ter. Tem lugares que eu vou que trabalham com física, porque esses ambientes eles têm as propriedades de física. Eu joguei golfe e você tem que calcular o vento, você tem que calcular a inclinação do terreno. Eu naveguei e você tem que calcular a corrente marítima, você tem que calcular o vento, você tem que ver onde é que está a vela, e tudo isso já é feito há muitos anos. Até porque isso é um dos princípios para que o metaverso ele tenha essa assertividade, assim, você se sentir imerso, né? Para ele não ficar, sabe, você, como ele tenta fazer uma simulação, né, recriar o ambiente físico no digital, você tem que ter todas as leis físicas, você tem que ter inércia, você tem que ter a gravidade, você tem que ter toda uma série de elementos que tornem aquilo cada vez mais real para que você se sinta, bicho, não, eu estou dentro de um ambiente em que eu acho que sou eu mesmo, o eu físico, né? Eu até, quando você levantou, né, pô, você falou, trabalhou isso, foi quando? 2006, 2007, não foi? Mais ou menos? Minha pesquisa começou 10 e 11, mas eu entrei em 2007 para 2008, por aí, já faz o quê? 14 para 15 anos que eu estou vendo isso. E para quem está curioso, experimentar para ver como é. Aí você vê, uma das coisas que o pessoal já está começando a fazer é projetar justamente essas profissões, né, as profissões do futuro com o metaverso. Eu vou disponibilizar aqui no chat, né, uma matéria sobre isso, que falam sobre algumas profissões que podem se ter, e uma dessas é justamente, né, o trabalho de estilismo, né, a parte de moda, que justamente você trabalhou aí, mas que é alguma coisa que está aumentando mais, né, principalmente com a questão das NFTs e desse tipo de trabalho que você possa transpor. Inclusive, tudo isso é NFT, Vlad. As pessoas não falam, mas, por exemplo, as skins
são NFT, principalmente as que eu fazia com o rosto único do diretor da empresa, que eu não vou dizer qual é, grandona, duas grandonas. Então, como aquele rosto é único, é só dele, aquilo ali tem um valor muito alto, né? Eu fazia brincos, e se alguém me pedisse um brinco para só essa pessoa usar, aí aquilo é exatamente o conceito que a gente tem hoje de NFT, mas parece que as pessoas esqueceram tudo que existiu antes e depois do anúncio de Zuckerberg. As pessoas esqueceram que tudo isso já existe. E para você ver a quantidade de coisas que um profissional ele precisa entender. Veja, isso foi muito, acho que, seu, né, de vislumbrar e se arriscar a conhecer desse ambiente, que é o que muitas vezes as pessoas me perguntam, assim, pô, Vlad, como é que a gente tem sobre essa questão de como eu posso trabalhar e fazer alguma coisa lá. Veja, eu imagino que a questão da especialidade ela é importante, lógico, mas existe um conceito que surgiu na Califórnia, que é o do profissional T-shaper. Eu vou até colocar novamente um link aqui para vocês que quiserem entender um pouco mais, mas é a questão da multidisciplinaridade, né? Quando eu falei do extenso currículo, né, de Janine, isso mostra assim o quanto ela tem esse preparo, porque ela entende de outros segmentos, apesar dela ter o design como e o trabalho com experiência do usuário mais forte, né, como especialidade mesmo, mas ela tem o entendimento de outros processos. Por exemplo, de nada a gente vai ter uma imersão grande no metaverso se a gente não tiver uma música ou tiver algum som que faça com que a gente tenha essa imersão. E ela tem um conhecimento dentro da área de música. Isso daí vai fazer com que os profissionais eles consigam assim ter um permeio maior e trabalhar em equipes que também vão ser multidisciplinares, né? A questão do som espacial, que já existe hoje, no Second Life existe, e na maioria dos metaversos está começando a acontecer. Se o seu avatar está do lado direito, você vai ouvir, se você tiver de fone, ou nas suas caixas, o som vai vir do lado direito, e ele vai se movimentando, e você vai sentindo. Isso dá uma sensação muito mais imersiva e espacial do que está acontecendo ao seu redor, porque não é só o sentido da visão que vai ser estimulado. A gente tem aí as sugestões, né, de utopias de futuro que vem dos filmes. Eu acho interessante que a gente fale, porque muita gente que não conhecia o termo pode buscar nessas obras audiovisuais referências para que se entenda um pouco. Então, tem esse filme que é Gamer, eu acho que é Gamer, olha aquele ator. E aí, esse filme não é exatamente sobre o metaverso, mas dentro dele existe a questão de que ele é implantado um chip nele, ele é um prisioneiro, e falam que se ele jogar tantas partidas, e as partidas são reais, né? E ele tá lá, ou ele mata ou ele morre. Se ele conseguir passar as 30, acho que são 30 partidas, ele é solto. Só que não é ele que se movimenta. Existe um jogador, uma pessoa que paga para movimentar esses caras. Então, é praticamente como se ele fosse um avatar, ele como pessoa. E aí, só que esse menino é muito bom e ele começa a vencer o jogo. E, ao mesmo tempo, no filme também tem o outro lado, que essa mesma empresa faz, tipo um metaverso, né? As pessoas, elas querem ganhar dinheiro, elas vão lá, e elas não são atores, elas colocam um chip e uma outra pessoa paga para controlar essa pessoa. E pode escolher qual é a roupa que ela vai vestir, como é que ela vai aparecer, não sei como é que isso funciona, só no filme mesmo, porque se você for tentar imaginar no real, não vai rolar, não. Mas, e aí a pessoa passa a ser um boneco na mão do jogador. E isso é muito interessante. Então, a gente tem aí Jogador número 1, que é o filme dirigido por Spielberg, que mostra como o mais próximo que a gente tem hoje desse conceito de metaverso, já com óculos, com a roupa sensorial, e com avatares, e aí mostra os NFTs, mostra os itens caros, itens únicos que só um jogador pode comprar, ou que tem tem escassez, e aí ele fala sobre isso, fala sobre cryptocurrency, etc. A gente tem
dentro da série Black Mirror, tem esse episódio de Striking Vipers, é o nome do episódio, que mostra o pessoal que vai jogar um jogo que parece aqueles de antigamente, Street Fighter, Double Dragon, e só que eles se utilizam de um dispositivozinho que vai na têmpora e a pessoa apaga, fica com o olhinho cinzento, como está mostrando aí. Não, tem mais foto não. E ela se torna o jogador, o personagem. Enquanto ela está jogando, ela fica meio desmaiada. Nessa foto aqui do lado direito, a gente pode ver na têmpora direita do rapaz o tamanho do dispositivo. E vocês que podem achar que isso aí é uma coisa de futuro, vou contar para vocês. Em 2010, eu estive na Campus Party, em São Paulo, e tinha um pessoal lá colocando as coisas na nossa têmpora para a gente mexer uma bolinha no campo de futebol. E aí, não, 2009. 2010 eu voltei e esse mesmo pessoal estava com o dispositivo que a gente colocava na têmpora e a gente mexia um cubo na tela do computador e a gente podia girar ele para um lado, para o outro, para frente, para trás, com o poder da vontade. Eu nunca soube como é que isso funcionava e depois eu não sei o que é que esse pessoal fez dessa empresa que eu não vi. Uma coisa que gera muita polêmica esse episódio, a vida que eu não me lembro o nome agora, que é a vida baseada em likes e avaliações. Queda livre. Que as pessoas o tempo todo estão avaliando uma outra através de um aplicativo. Isso é muito sério, gente. E a gente está começando a chegar nisso. Black Mirror traz muitos episódios polêmicos. Inclusive, chegou num ponto, né, que o próprio Instagram teve que tirar algumas questões de acesso de outras pessoas, verem a quantidade de likes que teve, a quantidade de interações que teve, porque isso estava gerando uma questão, sabe, muito alta de ansiedade, muitos problemas, assim, realmente psicológicos mesmo, né? Estavam causando isso já acontece, né? Eu gosto de estudar os aspectos psicológicos. Não escrevo artigo, não faço nada, mas eu estudo sempre. E uma época anterior a essa, acho que há uns 5 anos atrás, as crianças e adolescentes começaram a mostrar uns cartazes no YouTube que ia passando a mensagem, e aquilo era chamado mais secret, e elas contavam coisas, tipo, fui abusada da minha família e tal. Só que algumas dessas crianças acabaram se suicidando. E aí eu fui ver a questão do cyberbullying, tudo isso é muito sério, né? Essas obras. Aí tem essa outra aqui que eu deixei ela inteira porque ela tá. Existe uma playlist no YouTube chamada Dust, D-U-S-T, que é poeira em inglês, que tem episódios maravilhosos que trazem muita reflexão sobre todas essas utopias de futuro, de coisas que a gente está construindo. E essa é outro episódio de outro criador audiovisual que fala sobre a mesma temática, a questão da popularidade e dos likes. E aí tem inteirinha aqui, né? A moça, ela vive para isso, é o tempo todo tirando foto, é o tempo todo atrás de likes, é muito interessante. A gente tem outro Black Mirror, 15 milhões de méritos, né? Tudo é baseado em interações com o mundo digital e criptomoeda, créditos que são conquistados através do seu esforço físico, da bicicleta, né? Ou da sua popularidade no programa. É muito interessante esse episódio. A gente Inclusive outros filmes, né? Por exemplo, vai sair agora o Avatar 2, mas o Avatar 1 foi um grande sucesso, principalmente sobre a análise. Eu não sei se você vai mostrar mais à frente, Janine. Não sei se eu falei antes. Não. Eu não falei sobre Avatar, porque... Mas a questão da acessibilidade, né? De você dar a possibilidade da pessoa se... Exato. Exatamente, ter um poder de liberdade muito maior, né? Em 2009, a Universidade de Tsukuba colocou um jogador no Second Life que era paraplégico e, através de um desses dispositivos da têmpora, ele conseguia movimentar o avatar. Isso em 2009.
É uma pesquisa da Universidade de Tsukuba, no Japão. Eu não tenho o link dela aqui, porque já faz muito tempo que eu pesquisei isso, mas é isso. E o Neuralink que está chegando aí de Elon Musk, que é exatamente isso. Testado em macacos, já está aprovado, e agora ele está procurando aprovação para teste em humanos. E, a princípio, é para auxiliar pessoas que têm desabilidades motoras. Exato. Aí no Black Mirror ainda, toda a sua história, né? Imagine que tudo que você viveu fosse captado pela sua lente e guardado em um HD dentro da sua cabeça ou dentro da nuvem, e tudo que você vivesse pudesse ser usado contra você pelo governo. Esse aqui é fogo. Inclusive, né, só já que a gente está analisando essa parte das, sabe, as coisas positivas e negativas, né, que a gente está analisando muito pela ótica da cultura pop, né, dos filmes, das séries, né, tem uma pergunta de Viviane Zacarias, né, perguntando sobre quais os prós e os contras do metaverso para a sociedade, né? A gente está discutindo isso aos poucos aqui, né? Essas questões aí. E Da aí, popularidade, do registro de tudo que você faz. A gente vai ter muita coisa que vai vir, muita discussão acerca do direito sobre as produções digitais das pessoas. O metaverso é um sucesso garantido? Ela pergunta, gente, o metaverso é um sucesso garantido desde 2002. Só que esse novo conceito aí de que a internet vai chegar nesse ponto não vai ser tão rápido e nem vai ser do jeito que está se imaginando agora. Mas a gente vai chegar lá. Prevejo daqui para 2050, não vai ser tão rápido assim, porque o óculos não é uma coisa viável, mas isso vai ser lento, paulatino, e agora que está todo mundo super animado para ganhar dinheiro com isso, de algum jeito, é que a coisa vai crescer, pode ser que seja mais rápido, né? isso. Como mensurar as barreiras para um profissional multifuncional no Brasil? Que informações você indica para nos prepararmos para o mercado no metaverso? Gente, cada pessoa só se preocupará com a sua própria formação, porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço para músico, tem espaço para artista, tem espaço. Só não vai ter. Aliás, não posso nem mais dizer que não tem espaço para escultor, porque se você esculpe em 3D, você está lá dentro. E se você esculpir em argila, não tem problema, porque hoje já pelo celular você consegue escanear um objeto e fazer com que ele seja convertido para um objeto tridimensional. Ou seja, não há mais barreiras. Faz o teu trabalho, estuda aí, que tu vai entrar no metaverso na hora certa. Inclusive, diversos processos muito simples mesmo. Você não precisa, quando a gente vai imaginar um trabalho em 3D, você fazer todo aquele processo do zero, não. Com um celular simples, você consegue fazer esse processo que é chamado fotogrametria, que você vai tirando fotos da peça em 360, e tem muitos softwares que já trabalham quase que de forma automática fazendo essa construção por conta da quantidade de fotos que você tem, né? E pelo ângulo. Isso facilitou demais os processos de 3D. Ai, gente, a gente vai chegar muito longe. Isso é muito. Eu tenho uma pergunta aqui. Qual o desafio, Alexandre MG, de usar um metaverso de forma que não prejudique a vida real do usuário? É a mesma coisa para tudo na vida. Se você fica na frente da televisão o dia todo, você não vai fazer nada. Se você fica jogando Fortnite, se você fica jogando, não sei, LOL, League of Legends o dia todo, você não trabalha. Então, assim, o metaverso. Vamos falar o seguinte: se eu colocar a imagem de uma faca aqui, metade das pessoas vai dizer que é uma arma, e a outra metade vai dizer que é uma ferramenta poderosa, que eu vou poder esculpir, cozinhar e etc. O metaverso é uma ferramenta. Então, ela pode ser prejudicial e pode ajudar a desenvolver capacidades e a desenvolver o mundo. Tudo vai depender da forma, porque toda ferramenta é assim. Eu acho que é isso, né? O metaverso, Augusto Júnior, o metaverso pode substituir a realidade a nível de interação humana, mas e quanto à saúde? Será que pode chegar a nível da prática de atividades físicas no metaverso para beneficiar a saúde do praticante? Claro! Imagina se o óculos fosse uma coisa assim pequenininha como um óculos comum e você se juntasse a um grupo grande para correr ou malhar
E aquele problema que você tem hoje, que você não tem um amigo para lhe chamar para correr, que você não tem essa história da força do grupo, vai se resolver fácil, fácil, na verdade. A gente só não tem isso porque a gente não tem esse nível de imersão. E do jeito que está hoje com a tela, a gente tem que sentar na frente. Mas a gente tem hoje o quê? O Kinect, né? O Xbox 360, que já permite que eu faça umas atividades físicas ali, né? Em pé. Inclusive tem muitos jogos já com relação a isso, né? Porque essa forma de você experienciar em grupo, ela já é comprovado que ela facilita muito mais o ganho nos exercícios físicos e nas atividades físicas. E aí você imaginar que você pode, por exemplo, correr, né, em Paris, estando em Recife, por exemplo, ou você vai correr uma maratona, sei lá, nas pirâmides do Egito, e você ter essa possibilidade fazendo isso da sua casa, né, dá ainda mais assim, motivos para você ficar assim, entusiasmado com a parte, claro, positiva da história, né? Que a gente, claro, em tudo a gente vai ter a parte positiva e a parte negativa. Exato. Na medicina, você poder entrar no corpo humano, explorar pequenos detalhes, o professor dá uma aula ali, pegar um coração, girar, abrir ele, mostrar tudo por dentro, não é? Hoje já é possível fazer uma cirurgia à distância com robôs. Imagina a questão do treinamento. Eu vou mostrar umas fotos. Gente, tem tanta coisa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco. Enquanto isso, um questionamento de Haroldo, né? Haroldo Nagano, ele fala sobre vai ser muito se algo assustador. assustador a dependência. Mas veja, justamente o ponto que foi falado sobre existe as pessoas que vão utilizar o material para coisas positivas e coisas negativas. Né? Nenhuma tecnologia ela foi pensada, por exemplo, para ser utilizada na guerra. Ela não parte desse princípio, ela parte do princípio do conhecimento para que você crie coisas positivas nisso. Só que, assim, existem pessoas que vão utilizar ela desse ponto de vista. E aí, mas se você imaginar, né, eu não sei a sua idade, né? Mas, por exemplo, eu que já passei dos 30, eu lembro que o celular era uma coisa que, pô, na época, meu Deus, isso daí vai ser um problema para as pessoas de ser usado dessa forma e ser encontrado em qualquer lugar, não tem mais isso. Mas veja, hoje é uma ferramenta que todo mundo depende dela. A gente usa o celular, né? Não mais, inclusive já evoluiu, né? A gente não usa nem tanto para ligar mais. A gente usa para se comunicar através de aplicações. E faz tudo e não atende a ligação do coleguinha. Mas veja a liberdade que ele nos trouxe, sabe? Eu acho que, assim, do ponto de vista legal da história, eu acho que o metaverso ele tende muito a ter mais aspectos positivos do que negativos. Mas, claro, né, tudo tem que ter um limite na vida. A gente tem que ter isso, sabe? Se a gente não conseguir limitar as situações, a gente não vai fazer nada. Mas é isso. Sim, siga aí, Jenny. Esse vídeo chama-se Site e eu achei ele extremamente interessante, porque ele mostra a realidade mista, né? O rapaz, ele tá aí, ó, cortando, é uma tarefa chata pra caramba, mas ela vira um jogo, porque, olha só, coloca lá o pepino, aí vem cortando, aí aparecem as linhas, e ele vai fritar o ovo, é um jogo, cada vez que ele bota a gema no lugar certo, ele ganha pontos, então é um nível que a pessoa vai viver aí com a lente, né? E aí, a saúde do olho do usuário? Aí eu botei o vídeo por causa disso, cara, dessa tua pergunta. O uso excessivo faz mal? Como seria possível contornar essa dificuldade? Nós temos que desenvolver tecnologias que cuidem da saúde enquanto tragam os benefícios, né, dessa realidade mista. Mas, olha, um pesquisador na Índia já desenvolveu e já funciona uma lente de contato que ela possui um chip, que ela recolhe o fluido lacrimal e faz a contagem do índice glicêmico e manda a informação para um aplicativo. Então, se hoje nós já temos uma lente de contato com chip que funciona para um propósito, para ela chegar a funcionar em todos os outros propósitos, é uma questão de tempo.
E aí é preciso se fazer estudos em relação a isso. Então, pessoal aí de user experience, pessoal de design de interação, ó, olha aí chegando as oportunidades de trabalho para todo esse pessoal. Desenvolver essas novas tecnologias que vão trazer tudo isso, né? Tem campeonato Tem mundial. uma pergunta que eu acho bem pertinente aqui, de Kelvis, né? Que ele falou sobre criar um grupo, né? Isso, criar um grupo para correr, estudar, etc. Não seria algo muito mais facilmente resolvido com a melhor socialização das pessoas? Concordo plenamente, mas a questão é que essa ferramenta ela pode vir para resolver o problema para certas pessoas que não têm facilidade de estar perto de outras pessoas fisicamente. Elas tremem, elas ficam nervosas, elas têm taquicardia e elas se sentem. Eu sei disso, que eu estou há 15 anos no metaverso. Eu vejo diariamente pessoas que se escondem atrás de um avatar e ali atrás daquele avatar elas são quem elas querem ser e elas conseguem liberar essa parte da personalidade que infelizmente está bloqueada por motivos psicológicos. Eu acho que essas pessoas precisam, claro, fazer uma terapia para poder ir para a rua, para um parque malhar. Mas a ferramenta vem para trazer um certo conforto e trazer essa interação. Quem sabe, começando a interagir digitalmente, a pessoa consiga encontrar uma segurança para daqui para frente entender que ela é a mesma pessoa. Não importa se ela está atrás de um avatar ou não. Né? Aí, ó, tem muito vídeo mesmo, para vocês pensarem que o bicho aqui, esse Sansa, gente, quem puder, dê uma olhada depois. Existe um metaverso que foi criado para a realidade virtual. Inclusive, ele era da mesma empresa do Second Life. O nível de realidade agora resolveu. É incrível. E ele nunca fez muito sucesso, ele é de 2017. Por quê? Porque ele chegou muito antes do que as pessoas conseguissem ter poder aquisitivo para ter o óculos, e todo mundo achou que só ia poder usar o Sansa com o óculos, mas ele pode ser usado sem, só que não é tão legal. Então, às vezes, ferramentas poderosas são criadas antes do seu tempo e aí são subestimadas. Foi o caso do Sansa. O Sansa era incrivelmente maravilhoso. Você entra, você nem sabe para onde você vai, tem tanta coisa que você pode fazer lá dentro que você se perde. Então, assim, ele veio muito antes da hora, infelizmente. Mas para quem quer, né? Eu tenho uma pergunta aqui de Karine Úrsula, né, Albuquerque, que ela fala: como mensurar as barreiras do profissional multifuncional no Brasil e que formações você indica para nos prepararmos para o mercado no metaverso? Basicamente, entender como ele funciona e onde você pode se encaixar. E aí, deixa eu passar rapidinho para ver se eu mostro, né? Ó, desenvolvedores de jogos. A gente tem aí cassinos, que já funcionam há anos. Tudo dentro é funcional. É só você, quem está jogando é o seu personagem, não você, seu corpo. Você tem aí jogos de espada, jogos de aí, tênis, golfe, tudo isso, quem desenvolve. Ambientes virtuais de aprendizagem. Eu sempre coloco o seguinte, que sala de aula, replicar uma sala de aula não é uma grande ideia, porque a gente já tem sala de aula no físico. Mas olha só essa última foto aqui, replicando uma célula e a menina está dentro da célula. Isso sim é genial e só dá para fazer com metaverso. Então, assim, a criatividade, né? Simuladores. E dentro desse universo de jogos, né, há até propostas como modelos de negócio, né, começam a ser criados, inclusive do ponto de vista publicitário. Coloquei até vou colocar aqui no chat a questão sobre uma empresa chamada Vault Play, que fez inclusive criou-se um universo, né, dentro do GTA, né? Existe o GTA RP, que são moods que são criados, né, para transformar o GTA, né? Isso é uma coisa licenciada pela empresa, né, que tem os direitos do GTA, e eles começam a criar, por exemplo, fazer shows, né, criar ou você ter lojas, você começar a fazer ações. E, entre elas, a Multiplayer organizou a ação da Brahma por Malte,
né? Eu vou colocar esse chat aqui também, que foi Coloca o link aí no chat, depois eu vou botar ele na apresentação, depois eu acrescento, né, que eu não botei ainda. Olha só, eu falei que eu tinha uma empresa de skin, essas duas imagens aí desses homens são do sócio que depois a gente se separou, ele continuou com a empresa, e olha só o nível do trabalho do menino. E aí você trabalha com Photoshop, você pode criar skin, você trabalha com design de produtos, você pode criar os produtos virtuais, você pode criar roupa, sapato, se você é um criativo dessas áreas. A rede social passa a ser mais imersiva, porque você consegue passear e ir a lugares com seus colegas, né? Gerar aventuras, romance nem se fala, tem gente que casa. Avatares para você mudar a sua aparência. O mundo, por exemplo, no Second Life o mundo era assim, a gente só tem bem pouquinho tempo para correr. O mundo é assim, vazio. Então, quem cria o conteúdo são os usuários. Então, cada um vai criar o que quer criar na sua área de atuação. Se você faz música, você vai fazer um show ao vivo lá dentro. Se você é paisagista, você vai criar as paisagens. Se você é arquiteto, olha só isso aí. O pessoal que trabalha construindo casas no período Edo japonês. Eu já fiz isso, gente. Eu já vendi essas casas lá dentro. Né? Ambiente, jogos de RPG complicadíssimo, pessoal de jogo, pessoal de arquitetura. É possível prototipar um prédio inteiro, testar navegação dentro dos ambientes, né? Pessoal de código, vestuário, shows ao vivo. Olha só, isso é uma galeria de arte. Só que a diferença é que essa galeria de arte é que você anda dentro dela. E gente por aí vai. Meus slides não acabam nunca. Eu acho que, assim, uma grande pergunta que foi feita até por Viviane Zacarias, né? Que eu acho que é uma pergunta até final, né? Eu sei que a gente teria muita coisa para discorrer e para falar sobre o metaverso, mas na sua opinião, né, Janine, o tempo que você já trabalhou e as coisas que você fez, né? Analisando se o metaverso é uma trend, é uma hype, né? O que é que você acha do... O metaverso é um sucesso garantido? Eu comecei a responder a pergunta, eu vou repetir. Já é um sucesso garantido desde 2002, só que as pessoas ainda não descobriram que tudo isso já existe, tudo isso já funciona. Tem gente que faz uso de tudo isso, mas o Second Life, quando ele foi criado, a ideia nunca foi criar nem uma rede social, nem um metaverso, nunca foi falado muito nesse termo. Era simplesmente um local para que as pessoas fossem ter uma segunda vida. Só que isso foi sendo desenvolvido durante a década e foi se chegando a esse resultado, mas as pessoas não tinham esse conhecimento. Mas quando o dono de grandes empresas relacionadas com comunicação, redes sociais, fala sobre isso, o mundo inteiro enxerga e as pessoas começam a entender que isso aí é o futuro da internet. Mas eu venho dizendo isso desde 2008. A gente vai chegar lá, mas aí é que tá, cada um vai fazer sua parte para que isso aconteça. Tudo é assim. Beleza, beleza. Massa pessoal, massa interação, né, de todo mundo. Muitas pessoas mandaram muitas perguntas no chat, né? Esse é um assunto, assim, perdão se alguma passou pelo tempo, que é muito curto, né? 1 hora para falar sobre um assunto que está rendendo anos de discussão. Eu acho que era meio complexo, mas é um prazer. Vladimir, eu já tentei falar em 2 horas, acabei com 3 e o pessoal pediu mais e não deu. Pois Se é. deixar, vai embora longe. E ainda mais com a quantidade de exemplos que a gente vê direcionado para isso, né? Que é uma coisa que a gente não vê, embora a mídia comece a expor isso, mas coloca assim, sem muitos exemplos palpáveis de pessoas que já testaram e já estudaram isso de forma acadêmica. Isso é uma dificuldade, por exemplo, que eu venho sentindo, né, nas minhas pesquisas, mas que eu vejo muito isso no mercado, nas minhas pesquisas de mercado. E aí, eu me sinto muito grato em participar, né, como mediador dessa conversa, que ainda vai render muito para a semana aí de Sistema de Informação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Muito obrigado, Janine, né, pela participação. Né? Eu que agradeço. Eu fico muito feliz em saber que essa comunidade vai começando a ganhar muitos adeptos. Né?
como você já faz parte, eu estou chegando de um tempo para cá também, que estou começando a me inteirar ainda mais sobre esse assunto, mas que a gente fomente pontos de conhecimento com outras pessoas que também sintam essa vontade de entender mais como funciona o metaverso para poder Colocar, oferecer os produtos. joia. Aí, para quem quiser a apresentação. Massa. Sigam Janine nas redes dela, né? Janine, você tem, coloca... Janine Seus. É Janine Seus. Pronto. Né? Eu também estou como Vladimir B. Souza, né? E aí a gente pode discutir mais isso. A mesma coisa no LinkedIn, Vladimir Barros, né? Se vocês quiserem trocar mais ideias e tiver mais Inclusive, eu aconselho vocês a darem uma olhada no material que ele tem de pesquisa e o que ele está fazendo em relação à arte e realidades imersivas. Vocês vão cair o queixo, porque o rapaz produziu uma obra de arte. Não falou, mas vão lá descobrir. Muito obrigado, pessoal. Né? Boa tarde e acompanhem o resto da semana do Sistema de Informação da UFRPE. Abraço.